Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 143º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de 1 de Samuel, capítulo 8, livro de Salmos, capítulo 84, e o livro de Mateus, capítulo 21, dos versículos 1 a 27. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Meu irmão e minha irmã, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia, ouvir os nossos devocionais, orar junto conosco. Estamos vivendo dias em que cada um tem a sua verdade, ainda que nem saiba que está vivendo uma mentira. Cada um quer viver a sua verdade, melhor vender a sua verdade. A Bíblia está cheia de promessa, mas ela será concretizada se você acreditar na palavra de Deus. Precisamos acreditar na palavra do Senhor? É muito fácil crer quando as coisas estão cooperando, quando as promessas estão vindo. Alimente a sua fé quando tudo estiver contra. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias que estão vindo contra você. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, a sua casa, seu apartamento, celular, roupa, relógio. Ele veio para roubar a semente, essa que está sendo semeada agora para a sua vida, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação do Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Senhor, me dê a compreensão da sua palavra. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro 1 de Samuel, capítulo 8. Os israelitas pedem um rei. Quando Samuel ficou velho, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito se chamava Joel e o segundo se chamava Abias. Eles foram juízes em Berseba, porém os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele, ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitavam suborno e perverteram o direito. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram: Veja, você está ficando velho e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso queremos agora que você nos constitua um rei, para que nos governe, como acontece em todas as nações. Mas Samuel não gostou desta palavra quando disseram: Dê-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor e o Senhor disse a Samuel: Atenda a voz do povo em tudo o que lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Segundo todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, pois me deixaram e serviram outros deuses. Assim também estão fazendo com você. Agora, pois, atenda à voz deles, porém advirta-os solenemente e explique-lhes qual será o direito do rei que vier a reinar sobre eles. Samuel relatou todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pedia um rei, dizendo: Este será o direito do rei que vier a reinar sobre vocês. Ele tomará os filhos de vocês e os empregará no serviço dos seus carros de guerra e como seus cavaleiros, para que corram na frente deles. Ele porá alguns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrar os campos dele e fazer as suas colheitas, e outros para fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras.
Tomará de vocês o melhor das lavouras, das vinhas e dos olivais, e o dará aos seus servidores. Ficará com 1/10 dos cereais e das uvas que vocês colherem, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os servos e as servas de vocês, os melhores jovens e os jumentos de vocês, e os empregará no seu trabalho. Ficará com 1/10 dos rebanhos de vocês, e vocês serão seus servos. Então, naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que escolheram, mas o Senhor não os ouvirá naquele dia. Porém, o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: Não, queremos um rei sobre nós. Seremos como todas as outras nações. O nosso rei poderá nos governar, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Samuel ouviu todas as palavras do povo e as repetiu diante do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Atenda a voz do povo e escolha um rei para eles. Então Samuel disse aos filhos de Israel: Cada um de vocês volte para a sua cidade. Amém. Compreendendo o livro 1 de Samuel, capítulo 8, exposição bíblica dos versículos 1 a 9. Sabendo que Israel precisava de um governo central mais forte, os anciãos pediram um rei a Samuel e respaldaram esse pedido com vários argumentos. Os 2 primeiros devem ter magoado Samuel profundamente. Ele já estava idoso e não tinha sucessor. Além disso, os seus 2 filhos não eram homens tementes a Deus e aceitavam subornos. Compreendendo o versículo 5. Quando pediram um rei à semelhança das outras nações, os anciãos estavam esquecendo de que a força de Israel deveria ser diferente da de outros povos, conforme Números 23, versículo 9. Os israelitas eram o povo da aliança de Deus e o Senhor era o seu governante. A glória do Altíssimo habitava no meio deles e a lei de Deus era a sua sabedoria. Os anciãos esqueceram de que o Senhor era o rei de Israel e quem dava ao seu exército a capacidade de derrotar o inimigo. Compreendendo o versículo 6. Como homem de visão espiritual, Samuel sabia que este pedido por um rei era a prova da decadência espiritual entre os líderes. Eles não estavam rejeitando Samuel mais a Deus, e isso entristeceu Samuel enquanto ele pedia sabedoria ao Senhor em oração. Compreendendo o versículo 9, o pedido de um rei por Israel não foi seu maior pecado, mas sim sua insistência para que Deus lhe constituísse um monarca de imediato. O Senhor tinha em mente um rei para Israel, Davi, filho de Jessé, mas não era o tempo oportuno para que ele aparecesse. Então, o Senhor atendeu ao pedido do povo ao designar Saul para ser rei e usaria aquele homem para castigar a nação e prepará-la para receber Davi, o homem escolhido por Deus. Exposição bíblica dos versículos 10 a 18. Embora estas consequências pelo fato de ter um rei não tenham sido muito evidentes no governo de Saul e Davi, elas certamente ocorreram no reinado de Salomão. 1 de Reis, capítulo 4, versículo 7 a 21. Chegou o dia em que o povo clamou para ser aliado do jugo pesado imposto por Salomão apenas para manter a glória de seu reino. Conforme 1 de Reis, capítulo 12, versículos 1 a 4, e Jeremias 22, versículos 13 a 17. E eu encerro a compreensão do livro 1 de Samuel, capítulo 8, trago o versículo 19. Agradar ao Senhor não era a prioridade na mente do povo. Israel queria certeza de proteção contra seus inimigos. Os israelitas desejavam ter alguém para julgá-los e lutar suas batalhas, alguém de carne e osso, a quem pudessem ver e seguir. Para eles, confiar em um Deus invisível e obedecer aos seus maravilhosos mandamentos era exigir demais. Vamos para a leitura no livro de Salmos, capítulo 84.
saudades do templo. Ao mestre de canto, segundo a melodia Os Lagares, salmo dos filhos de Corá. Como amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Amém. Compreendendo o livro de Salmos, capítulo 84, exposição bíblica dos versículos 1 a 4. Podemos adorar a Deus a qualquer momento e em qualquer lugar, mas lugares especiais e rituais fixos são importantes na estruturação de nossa experiência de adoração. O importante é que tenhamos um coração dedicado ao Senhor, um apetite espiritual que clama por acalentar a comunhão com o Altíssimo, conforme capítulo 42, versículos 1 a 4 e Mateus 5, versículo 6. O salmista clamou a Deus com todo o seu ser. Ele invejou os pássaros que tinham permissão para fazer ninhos nos átrios do templo, perto do altar, bem como os sacerdotes e levitas que viviam e trabalhavam nos recintos sagrados, conforme Salmos 84, versículo 4. Como é fácil acharmos natural o privilégio de adorar ao Deus vivo, conforme Salmos 115, versículos 1 a 8. Um privilégio comparado para nós na cruz. Exposição bíblica dos versículos 5 a 8. Embora ele tivesse de permanecer em casa, o coração do salmista estava na peregrinação e o caminho para Jerusalém estava desenhado naquele coração. Seu amor por Deus e por sua casa ajudou-o a tomar decisões corretas na vida, de modo que ele não se desviasse. Compreendendo o versículo 5, é maravilhoso receber uma bênção, mas melhor ainda é ser uma bênção e transformar um deserto em um jardim. Os verdadeiros peregrinos prosseguem o caminho de força em força, conforme versículo 7. Também Deuteronômio 33, versículo 25, livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículos 28 a 31 e Filipenses 4, versículo 13. E confiam que Deus lhes permitirá dar um passo de cada vez e trabalhar um dia de cada vez. Eles são pessoas de oração que se mantêm em comunhão com o Senhor, sejam quais forem suas circunstâncias. Compreendendo o versículo 6, o Vale de Baca é uma tradução do Vale das Lágrimas. Baca é uma palavra hebraica que significa balsameiro, e a seiva dessa árvore pinga como se fossem lágrimas. O termo pode ser aplicado a qualquer situação difícil e dolorosa da vida, a tudo que parece perdido e que faz com que nos sintamos impotentes, como se estivéssemos em um poço de desespero. As pessoas que amam a Deus esperam passar por este vale e não permanecer ali. Elas recebem uma bênção como essa experiência e também deixam para trás uma bênção.
Exposição bíblica dos versículos 9 a 12, depois de suplicar por ser ouvido. Versículo 8. O salmista apresentou petições ao Senhor, começando com uma oração pelo rei. Versículo 9. O escudo é um símbolo do Senhor. Capítulo 3, versículo 3. Capítulo 7, versículo 10. Capítulo 18, versículos 2 e 30. Gênesis 15, versículo 1. E do rei ungido de Israel. Salmos 89, versículo 18. E também 2 de Samuel, capítulo 1, versículo 21. Mas por que orar pelo rei? Porque o futuro da promessa messiânica estava na linhagem do rei Davi, conforme 2 de Samuel, capítulo 7, e o salmista queria a vinda do Messias. Os cristãos hoje devem orar com fé por aqueles que têm autoridade, conforme 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 4. Compreendendo o versículo 10, o salmista não aspirava a um cargo importante, ficar à porta. Aqui não é o mesmo que guarda, em 1 de Crônicas, capítulo 9, versículos 17 e 19, mas estava disposto a se sentar na soleira da entrada do templo somente para estar perto do Senhor. Compreendendo o versículo 11, se caminharmos pela fé, então tudo que começar com graça, basicamente terminará com glória. Deus não nos dá tudo o que queremos, mas nos concede tudo o que é bom para nós, tudo aquilo que precisamos, conforme capítulo 1, versículos 1 a 3. E eu encerro a compreensão do livro de Salmos, capítulo 84, trago o versículo 12. Embora os momentos de solidão e de retiro espiritual possam ser muito benéficos para nós em termos espirituais, os cristãos hoje têm acesso constante à presença de Deus por causa do sangue derramado de Jesus Cristo e de sua constante intercessão por nós no céu, conforme Hebreus 7, versículo 25, capítulo 10, versículos 19 a 25. Nós nos deleitamos no Senhor e o buscamos? Dependemos de sua força? Andamos e trabalhamos pela fé? Estamos entre aqueles que andam em retidão? Fica aqui a reflexão. Vamos para a leitura no livro de Mateus, capítulo 21, dos versículos 1 a 27. Jesus entra em Jerusalém. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão até a aldeia que está diante de vocês e logo encontrarão presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam: o Senhor precisa deles. E logo ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam à filha de Sião: eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta e num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi! Bendito o que vem em nome do Senhor! Hosana nas maiores alturas! E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões respondiam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. A purificação do templo. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo e ele os curou. Mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia e as crianças que gritavam no templo: Hosana ao filho de Davi!
ficaram indignados e perguntaram a Jesus: Você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: Sim. Vocês nunca leram: da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. A figueira sem fruto. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada, a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: Nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram: Como a figueira secou depressa? Ao que Jesus lhes disse: Em verdade lhes digo que se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte: Levante-se e jogue-se no mar. Assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. A autoridade de Jesus. Jesus entrou no templo e, quando já estava ensinando, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram dele e perguntaram: Com que autoridade você faz estas coisas? E quem lhe deu esta autoridade? Jesus respondeu: Eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me responderem, também eu lhes direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E eles discutiam entre si: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não acreditaram nele? Mas se dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideram João um profeta. Então responderam a Jesus: Não sabemos. E ele, por sua vez, lhes disse: Então eu também não lhes digo com que autoridade faço estas coisas. Amém. Compreendendo o livro de Mateus, capítulo 21, dos versículos 1 a 27. Exposição bíblica dos versículos 1 a 11. Por que Jesus planejou esta manifestação pública? Ele estava obedecendo à palavra e cumprindo a profecia registrada em Zacarias 9, versículo 9. Tal profecia só poderia ser aplicada a Jesus Cristo, pois ele é o único com credenciais que provaram ser ele o rei de Israel. Normalmente não associamos um modesto jumento à realeza, mas este era o animal real de monarcas judeus, conforme 1 Samuel capítulo 8, versículo 13 e 16. Na verdade, havia dois animais em questão, a jumenta e seu jumentinho. Jesus sentou-se no jumentinho com a jumenta caminhando ao seu lado. Compreendendo o versículo 9, às vezes proclamavam Jesus como seu rei, tanto por palavras como através de gestos. Eles estavam gritando louvores e citando Salmos 118, versículos 25 a 26. Um texto messiânico. Naquela mesma semana, o próprio Jesus faria referência às palavras deste salmo e iria aplicá-las a si mesmo, conforme Mateus 21, versículo 42 e também livro de Salmos 118, versículos 22 a 23. Exposição bíblica dos versículos 12 a 22. Jesus fez dois atos de julgamento. Ele purificou o templo e amaldiçoou a figueira. As duas atitudes eram contrárias à maneira habitual como ele exercia seu ministério, pois Cristo não veio à terra para julgar, mas para salvar. João 3, versículo 17. Os dois atos revelavam a hipocrisia de Israel. O templo fora transformado em um covil de ladrões, e a nação, simbolizada pela figueira, não dava frutos. A corrupção interior e a falta de frutos externos eram evidências da hipocrisia de Israel. Exposição bíblica dos versículos 12 a 16. Jesus começou seu ministério com um ato similar. João 2, versículos 3 a 25. Aqui, 3 anos mais tarde, o templo foi profanado novamente pelos negócios religiosos dos líderes.
Eles transformaram o átrio dos gentios em um lugar onde judeus estrangeiros poderiam trocar dinheiro e comprar sacrifícios. O que começou como um serviço, oferecer comodidade aos visitantes de outras terras, transformou-se em um negócio lucrativo. Os comerciantes cobravam preços exorbitantes e ninguém podia competir com eles ou ir combater tal prática. Os historiadores dizem que Anás, o ex-sumo sacerdote, era o gerente deste empreendimento, auxiliado por seus filhos. O que Deus quer em sua casa? Deus quer oração no meio de seu povo. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2. Pois a verdadeira oração é uma prova de nossa dependência do Senhor e de nossa fé em sua palavra. Ele também quer que pessoas sejam ajudadas. Mateus 21, versículo 14. Os necessitados deveriam se sentir acolhidos e deveriam encontrar o tipo de ajuda de que precisavam. Por outro lado, deveria haver poder na casa de Deus, o poder divino operando para transformar pessoas. O louvor é outra característica da casa de Deus, conforme versículos 15 e 16. Aqui, Jesus citou Salmos 8, versículo 2. Exposição bíblica dos versículos 17 a 22. O fato de Jesus amaldiçoar uma árvore pode nos surpreender. Afinal, o mesmo poder que matou a árvore poderia também ter lhe dado nova vida e frutos. Jesus, sem dúvida, não julgaria uma árvore moralmente responsável por ser infrutífera. Quando consideramos a hora e o lugar deste evento, porém, nós o entendemos melhor. Jesus estava perto de Jerusalém na última semana de seu ministério público para o seu povo. A figueira simbolizava a nação de Israel, conforme Jeremias 8, versículo 13, Oséias 9, versículo 10 e versículo 16, Lucas 13, versículo 6 a 9. Assim como esta árvore tinha folhas, mas não dava frutos, Israel apresentava um espetáculo religioso, mas nenhuma experiência prática de fé que resultasse em um modo de vida piedoso. Exposição bíblica do capítulo 21, versículo 23 e capítulo 22, versículo 14. Esta série de 3 parábolas surgiu do pedido feito pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos para que Jesus explicasse que autoridade ele tinha para purificar o templo. Como guardiões da vida espiritual da nação, eles tinham o direito de fazer esta pergunta. Contudo, a ignorância deles chega a nos surpreender. Jesus lhe tinha dedicado 3 anos de ministério e eles ainda não encaravam os fatos. Eles queriam outras provas. E eu encerro a leitura da Bíblia e também da compreensão do livro de Mateus, capítulo 21, dos versículos 1 a 27, com a exposição bíblica dos versículos 23 a 27. Ao levá-los de volta ao ministério de João, Jesus não estava tentando evitar o assunto. João Batista havia preparado o caminho para o Salvador. Se os governantes tivessem aceitado o ministério de João, eles teriam recebido Jesus. Em vez disso, os líderes permitiram que Herodes prendesse o profeta e depois o matasse. Se não aceitaram a autoridade de João, eles não aceitariam a autoridade de Jesus, pois João e Jesus haviam sido enviados por Deus. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor.